Olá pessoal, Veterano Voz Ativa, vamos ao Papo VVA, terça-feira, 13 de setembro de 2022, vocês estão vendo aí no relógio embaixo, gravado na verdade no dia 12, tá? Mas o mais importante aqui, vamos direto aos assuntos? Primeiro tema aqui é alíquota de imposto de renda, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso aqui. O Igor Souza, no dia 28 de agosto, perguntou assim: eu ganho 5.554, entra no 27,5, no ano de 2023 eu recebo algo de volta? Bom, acho que ele está querendo saber se entra na faixa de 27,5, tá? Olha, depende se isso aí é seu bruto, seu líquido, entendeu? Se isso aí é o bruto, ainda vai ter descontos que são deduções, pode ser que você não atinja a faixa, mas se o bruto, depois que descontar todas as contribuições previdenciárias e relacionadas à saúde, por exemplo, a contribuição da pensão militar, o fundo de saúde das Forças Armadas, ou se for outro tipo de serviço, se for o INSS e tal, e se ficar menos do que 4.664 e 68, aí não atinge a faixa de 27,5, tá? Agora é importante ressaltar que mesmo atingindo a faixa de 27,5 não quer dizer que vai descontar 27,5. Nós podemos mostrar isso aqui de forma bem fácil aqui na calculadora da própria Receita Federal, que é esse simulador aqui, vou deixar na descrição, tá? Eu já até botei aqui, ó, como rendimentos tributáveis 5.554. Aí não lancei desconto nenhum, que eu não sei se isso aqui já é com desconto, se não é, enfim. Mas se ele recebe 5.554, por exemplo, de líquido, tá? Vai chegar assim na faixa de 27,5, tá? Mas pode ver que vai ter desconto, parte do salário aqui, parte do que ganha, vai ser descontado em outras faixas, vai ter até uma faixa isenta, e no final das contas, essa própria simulador aqui já dá aqui, ó, com base nos dados acima, apesar de você estar na faixa de 27,5, a sua alíquota efetiva é de 11,84%, tá? Eu expliquei isso aqui com mais detalhe, aqui é só um exemplo rápido, tá? Mas eu expliquei com bastante detalhes isso aqui nesse vídeo, tá? Eu pago 27,5 de imposto de renda, será verdade ou será que não? Porque o pessoal estava falando muito isso aí, então eu resolvi fazer esse vídeo explicando com exemplos, vou deixar na descrição e nos cards também, o pessoal que quiser dar uma olhada aí, tá? Em relação a 2023, eu acho que queria saber se em 2023 vai ser assim, igual é hoje. Não tem nada certo. Existem alguns projetos de lei, promessas, né? Tem do governo, né? Mas está tudo no Congresso Nacional ainda tramitando, tá? Então, a princípio, a tabela é a que vigora hoje, tá? E quanto a receber algo de volta, talvez esteja falando de restituição, tá? Aí vai depender da declaração do imposto de renda, do que tem dedução, né, do que foi descontado na fonte. Aí só com um valor não dá para saber, beleza? Teria que ter mais detalhes, beleza? Agora vamos abordar esse tema aqui, vantagem de contribuir, tá? Vantagem de fazer a contribuição. Estamos falando aqui da pensão militar. Rosileia Oliveira, em 28/8, mandou assim, comentou assim: boa tarde, poderia me informar que vantagem contribuição, desconto 600 reais, pensionista militar cabo, né? Então, pelo comentário dela, eu entendi que ela quer saber se há alguma vantagem em contribuir. Bom, em termos financeiros, a vantagem de contribuir não tem, né? Estão tirando uma parte do que a gente iria ganhar, tá? Mas assim, a contribuição, né, para a pensão militar, no caso, é para ter o direito de constituir a pensão, né? Isso vale para o militar, né? Mas aí vem aquela pergunta, no caso da pensionista, vai deixar para quem a pensão? Não existe pensionista do pensionista. Mas a justificativa para isso, pelo que dizem aí, é que é com base na Constituição Federal, tá? Um dos princípios da Constituição, tá? A gente olhar aqui a Constituição Federal, tá? Aí tem aqui no artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, pelo que dizem, pelo que explicam por aí, é que com base nesse princípio constitucional é possível estabelecer que o sistema tenha um caráter contributivo para todos, ou seja, todos contribuem para o sistema e todos aqueles que têm direito podem usufruir do sistema.
no caso, assim, todos os militares, aí estabelece que também as pensionistas, os pensionistas em geral têm que contribuir, e quem que pode usufruir? Pensionistas, mas não existe o pensionista do pensionista. Então, na verdade, o pensionista realmente vai contribuir para o sistema somente. Tá? É isso, ou seja, então, resumindo, a vantagem financeira realmente não há, né? E no máximo a gente pode dizer que é uma vantagem assim, sentimental por ser solidário. Só, beleza? Próximo tema aqui são alíquotas da pensão militar, então vamos continuar mais um pouquinho aqui falando de pensão militar. Tá? Silva, do dia 5 de setembro, perguntou assim: bom dia, você poderia explicar se pensionista inválida tem desconto no contra-cheque e recebe por cento que as irmãs não inválidas? Eu entendi se quer saber se o desconto para irmãs inválidas e irmãs não inválidas é o mesmo, ou seja, no caso de filhas, né? Então vamos lá, a resposta é não, tá? O embasamento disso aqui está aqui na Lei de Pensões, na Lei 3765 de 1960, tá? Está aqui, eu vou deixar na descrição também. Tá aqui, abrindo essa página principal aqui, é bom clicar aqui nesse texto compilado, para não ficar aqui nesse mafuá, né? Porque a alíquota de pensão vinha sendo estabelecida aqui, artigo 3º, vai sendo mudado isso aí ao longo do tempo. A própria MP 2215, a Lei 3954 mudou, e aí até que para com isso, agora não existe mais o artigo 3º e agora é o artigo 3º-A. O que diz esse artigo 3º-A? Basicamente, ele estabelece aqui as contribuições, tá? Então, atualmente, está aqui no parágrafo 2º, que é inciso 2, tá? Que é a alíquota de 10,5%. Isso aqui é para todos, tá? Pensionista, seja filha, seja viúva, seja militar, né? Contribui com esses 10,5%, tá? Além, né, disso aí, tá? Tem a contribuição extraordinária aqui, tá? Contribui extraordinariamente, tá? Aí 3%. As filhas não inválidas e pensionistas vitalícias, tá? Então, não importa quando se deu o falecimento do instituidor, tá? Se for pensionista vitalícia, filha, não inválida, vai descontar, além dos 10,5%, vai descontar esses 3%. É aqueles 3% que muitos reclamam aí, tá? Agora, se for inválida, vai cair aqui, no inciso 2, tá? Que diz assim, 1,5%, as pensionistas, exceto as não inválidas, tá? Exceto aquele primeiro caso ali, dos 3%, tá? Cujo instituidor tenha falecido a partir de 29 de dezembro de 2000 e optado em vida pelo pagamento da contribuição prevista lá na MP, que é aquele 1,5%. Então vamos esmiuçar isso aí. Ou seja, todas vão pagar o 10,5%. Isso aí não tenha dúvida. Se for não inválida, vai ter mais 3%. Agora, se for inválida, certo? Se o instituidor faleceu antes de 29 de dezembro de 2000, ela não tem que pagar essa alíquota de 1,5%, certo? Se o instituidor faleceu depois, mas não contribuiu com 1,5%, aí falou, eu não quero contribuir, certo? Então, nesse caso, na verdade, nem poderia deixar a pensão para a filha, certo? Agora, se o militar faleceu depois de 29 de dezembro de 2000 e deixou lá o desconto de 1,5%, e aí lá na frente a pensão foi para a filha, aí essa filha, sendo inválida, certo? Vai pagar o 1,5%, tá? É isso que está escrito aqui na Lei 3765 de 1960, artigo 3º-A, né? Vou deixar aqui na descrição para quem quiser ter como referência. Beleza? O próximo tema aqui é pensionista de civil, no caso aqui é da FAB, tá? Eu vou ler aqui a pergunta da Salete Silva, tá? O comentário dela. Boa tarde, senhor Bim, preciso de uma ajuda. Sou pensionista civil da aeronáutica, meu pai não era militar, mas trabalhou na aeronáutica e foi para lá de firma terceirizada. E eu recebo uma pensão do meu pai, abri conta no banco para receber meus proventos, só que fiz empréstimo consignado em 2015. Como é uma pergunta grande, eu nem vou me alongar muito, até mesmo para não ficar expondo muita informação aqui no vídeo da Salete Silva, tá? Mas assim,
eu li a pergunta, tá? Envolve aqui o recebimento da pensão de civil, só que assim, começa que logo de cara eu tenho que dizer, eu não entendo muito desse assunto relacionado a civil, tá? Mas eu posso tentar ajudar de alguma forma. Vou pedir que envie o questionamento por e-mail, tá bom? E aí a gente responde ali no particular com mais calma, tenta descobrir alguma coisa, ou pelo menos dar uma orientação, ou talvez sugerir que converse com algum advogado, coisa desse tipo. Eu estava olhando aqui e eu encontrei um e-mail em 31/12/2021, o mesmo nome, tá? O e-mail veio sem texto, tá? Mas era Salete Silva, tá? Aí eu cheguei a responder dizendo que o e-mail estava sem texto, só que depois não veio mais, tá? Então talvez já tenha tentado entrar em contato comigo, Salete, e deu algum problema ali no e-mail. Tenta mandar de novo, tenta mandar o máximo de detalhes que você puder, tá? Para ver se eu consigo ajudar de alguma forma, tá? Se eu não conseguir, pelo menos tentar orientar de alguma forma, tá bom? Boa vontade eu tenho, não tenho todo o conhecimento, mas boa vontade eu vou ter sim, beleza? Então aguarda aí o contato por e-mail. Aqui esse tema, integrantes do GTMD, ou seja, aquele grupo de trabalho do MD que prometeu corrigir a Lei 13954. Sérgio Teixeira, no dia 4/9, comentou assim: boa noite, Bim. Você tem informação se realmente foram designados militares para a formação do grupo de trabalho que nos foi prometido há pouco mais de 60 dias para fazer as correções das distorções da Lei 13954? Um abraço. Então, Sérgio, não, só bizu. O que eu tenho de conhecimento é só bizu mesmo, tá? Eu até fiquei sabendo, tá, de um suposto coronel que teria sido da mesma turma, de colegas, inclusive da mesma turma até do Adão, né, que batalhou muito pela gente aí, todo mundo conhece ele. Eu cheguei a comentar com o Adão sobre isso, né? Falei assim, pelo que disseram aí, o fulano seria da sua turma, não sei se você está sabendo e tal. Mas assim, eu não obtive resposta, certo? Nem dele, nem por outros meios, se realmente o GT existe, se tem alguém fazendo alguma coisa, tá? Infelizmente, está muito no ar ainda, tá? A gente vai ficar acompanhando aí. Sei que a revista Sociedade Militar está acompanhando o assunto, tá? Qualquer hora, se tiver notícia, com certeza vai aparecer lá, certo? E eu sabendo, eu também vou divulgar, beleza? Gente, para finalizar aqui, eu vou abordar esse tema aqui que eu intitulei de Prazer, Robson. Isso mesmo, Prazer, Robson, meu nome é Robson, tá? Muita gente só me conhece como Binho mesmo, que é o meu nome nas redes sociais, mas meu nome é Robson, muitos sabem disso, tá? E por que eu vou abordar esse assunto? Eu vou abordar esse assunto exatamente porque eu tenho que dizer que eu não sou o Robson da revista Sociedade Militar, tá bom? Eu sou outro Robson. O Robson da revista Sociedade Militar é outro cara, é outro sangue bom, tá? Que faz um excelente trabalho ali à frente da revista Sociedade Militar. Tem gente que já me disse, eu não gosto da revista Sociedade Militar. Não interessa, tá? Essa é a opinião de cada um, tá? Mas ele tem o trabalho dele, ele faz o trabalho. E por que as pessoas às vezes falam comigo? Muitas vezes as pessoas comentam, só por comentar mesmo, certas coisas e às vezes também as pessoas comentam porque acham que é a mesma pessoa. Já me confundiram, né? Já confundiram algumas vezes. Mas desde a semana passada, desde a sexta-feira, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, tá? Sexta-feira, dia 9/9, depois desse artigo aqui, tá? Potência do 7, o Partido Militar, sequestro de um país inteiro, tá? Esse aqui é um texto que foi publicado no artigo da revista Sociedade Militar. Eu vou deixar aqui o link desse artigo aqui na descrição para quem quiser fazer uma leitura. Só que muita gente veio falar comigo, não, aquele artigo lá, e fazer a sua crítica, né, dar a sua opinião sobre o artigo. Só que algumas pessoas vieram dar essa opinião, inclusive fazer uma certa crítica e até fazendo uma certa cobrança porque estava achando que eu tinha alguma responsabilidade sobre isso, tá? Então por isso que eu estou enfatizando bastante. Eu sou o Robson Binho, RBSoft, e o Robson da revista Sociedade Militar é outro, tá? É outro cara, tá? É outra pessoa, tá? Esse artigo em si é um artigo de um colaborador, tá? Eu até recomendo, leiam, tá? Em termos de escrita é um artigo muito bom, certo? Mas assim, leiam mesmo, leiam tudo, inclusive aqui os avisos, que foi colocado aqui pela revista Sociedade Militar, que isso aqui não é
de autoria da revista Sociedade Militar. Não foram eles que fizeram. Foram um colaborador, o nome do colaborador está aqui, tá? O JB Reis, ele sempre escreve para a revista Sociedade Militar e para o Portal Militar, tá? Textos muito bons, tá? Assim, especificamente esse texto aqui, se a pessoa vai gostar ou não vai, isso aí não interessa, mas tá? O importante é saber isso, que o trabalho que a revista Sociedade Militar fez, que aliás é muito bom em divulgar esse trabalho, tá? Ressaltando aqui que não é uma opinião deles, ele colocou aqui, não necessariamente concorda com os textos assinados por colaboradores. A publicação integral é parte da política de estímulo necessária à discussão livre e respeitosa sobre assuntos relacionados às Forças Armadas, política, geopolítica e instituições de segurança brasileira, que são os temas abordados aqui nesse veículo de comunicação, tá? Então, é bom que o pessoal tenha em mente isso. Por exemplo, mesmo que você não é o Robson da Sociedade Militar, então eu vou procurar o Robson da Sociedade Militar e vou falar com ele sobre isso aqui. Mas tendo em mente que não é responsabilidade dele. Ele fez isso, certo? Porque ele considera importante ter uma livre discussão e a pessoa pediu para colaborar com o texto e ele aceitou, certo? Não há mal nenhum nisso aí. É importante saber que as pessoas pensam de um jeito ou de outro, então vai ficar aí o artigo para olhar. Mas, de novo, eu sou o Robson, BNRB Soft, e o Robson da Sociedade Militar é outro cara sangue bom que temos aí, beleza? Fazendo um trabalho importante pra gente. Valeu, pessoal? Então é isso. Bom, pessoal, então agora só me resta agradecer a todos que também agradeceram, a todos que parabenizaram, a todos que fizeram manifestações positivas, a todos que fizeram críticas, mas críticas bem feitas, tá? O uso das hashtags também, muito obrigado por isso aí, né? Só lamento para aquele pessoal que insiste em falar de um jeito assim que não é muito legal, tá? E também agradeço a todos pela audiência, por acompanhar aqui. Até a próxima e valeu!